Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos, e você já sabe, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, trazendo esse programa que se propõe a esclarecer, a consolar, a educar, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina. Hoje, além do momento de reflexão, música, vamos estar trabalhando um tema muito atual, o luto e o legado da pandemia. Quem já está conectado aqui conosco é a doutora Deusa Samu, falando de São Paulo. Minha querida, é um grande prazer te receber nesta tarde para a gente trabalhar esse tema tão importante, tão necessário. Seja muito bem-vinda. Olá, André, olá, internautas. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Estamos aqui. Vamos falar sobre luto, vamos falar sobre o legado da pandemia, que a pandemia nos trouxe e relacionar tudo isso com a perspectiva do luto e como nós estamos lidando com isso, não é? E tendo sempre a nossa doutrina espírita como pano de fundo e o Evangelho de Jesus sempre como sustentação da nossa prática e de todas as nossas reflexões. Muito obrigada pela oportunidade e vamos lá. Vamos lá. Vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Dias de sombra. Coincidentemente, há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Nada parece dar certo. Todas as atividades se confundem e os fatos se apresentam deprimentes e perturbadores. A cada nova tentativa de ação, outros insucessos ocorrem, como se os fenômenos naturais transcorressem de forma contrária. Nessas ocasiões, as contrariedades aumentam e o pessimismo se instala nas mentes e nas emoções, levando-as a lembranças negativas com presságios deprimentes. Quem lhe padece a injunção tende ao desânimo e refugia-se em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade, de desprezo por si mesmo. Sente-se sitiado por forças descomunais contra as quais não pode lutar, deixando-se arrastar pelas correntes contrárias, envenenando-se com o mau humor. São esses dias de provas, e não para o desencanto, de desafio e não para a cessação do esforço. Quando recrudescem as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa aplicação do valor moral na batalha. Desistindo-se sem lutar, o mais rápido se dá ao fracasso, e quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor já está perdido. Nesses dias sombrios que acontecem periodicamente e às vezes se tornam contínuos, vigia mais e reflexiona com cuidado. Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num campo de várias atividades. Todavia, a intermina sucessão deles pode ter gênese em fatores espirituais perniciosos, cujas personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para intercâmbio nefasto contigo de caráter obsessivo. Quanto mais te irritares e te entregares à depressão, mais forte se te fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomarão forma. Não te debatas até a exaustão, nadando contra a correnteza. Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velozes.
Há mentes espirituais maldosas que te acompanham, interessadas no teu fracasso. Reage-lhes a insídia mediante oração, o pensamento otimista, a irrestrita confiança em Deus. Rompe o moto contínuo dos desacertos, mudando de paisagem mental, de forma que não te vitalizes o agente perturbador. Ouve uma música enriquecedora que te leve a remanescências agradáveis ou a planificações animadoras. Lê uma página edificante do Evangelho ou de outra obra de conteúdo nobre, a fim de te renovares emocionalmente. Afasta-te do buliço e repousa. Contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Pensa no teu futuro ditoso que te aguarda. Eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Há sempre o sol brilhando além das nuvens sombrias, e quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucessos, confiante e tranquilo. Voltamos após esse momento tão tranquilizante que é o momento de reflexão e vamos emendar o papo com a doutora Deusa. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei na abertura, o tema é o luto e o legado da pandemia, com a nossa companheira Deusa Samu, psicóloga, trabalhadora espírita, falando de São Paulo, aqui com a gente, graças à internet. A gente pode já dizer que é um legado da pandemia, né, doutora? Esses pontos estarem se ligando, deixando de ser tão presencial. Mas vamos ao tema. E aí, doutora, eu queria propor que nesse primeiro bloco a gente trabalhasse os conceitos para a gente entrar, de fato, na temática. Então, eu peço que começamos logo definindo o que é luto. Apesar de muito se falar, mas às vezes, talvez a gente não saiba, de fato, o que seja o luto. Muito bem, então vamos começar assim, né? Luto é tudo aquilo que nós fazemos para elaborar uma perda, qualquer perda. Toda vez que nós vivenciamos uma perda, nós entramos no processo de luto. Qualquer perda. Perder um animal, entrou em luto. Separou do marido, da esposa, do namorado, da namorada, entrou em processo de luto. Perdeu o emprego, entrou em processo de luto. Os filhos saíram de casa, entrou em processo de luto. Você entrou na menopausa, entrou em processo de luto. Você mudou de cidade, entrou em processo de luto. Então, se a gente pensar na questão da pandemia, a pandemia, ela trouxe um processo de luto para todo o planeta, porque todos nós, com o advento da pandemia, nós deixamos aquele modelo anterior de vida para nos adaptarmos a essa nova proposta. Então, todos nós estamos nesse luto maior, que foi a perda das nossas vidas como era antes, aquele formato, né? Falando de um jeito mais simples, aquele jeitão que você vivia antes foi modificado. Então, o mundo todo entrou nesse processo de luto. Pendurado nesse processo de luto, nós tivemos vários lutos derivados desse luto maior. Então, todas as pessoas que perderam seus empregos devido à pandemia, além do luto da pandemia, tiveram que enfrentar mais esse luto. Todas as pessoas que se separaram durante a pandemia, além do grande luto, tiveram que vivenciar outros lutos derivados. Todas as pessoas que foram trabalhar no modelo home office, né?
que é de casa, aquelas pessoas que ficam de casa trabalhando, tiveram que entrar nesse processo de luto. E aí, todas as pessoas que tiveram seus entes queridos desencarnados, vítimas da Covid-19, também entraram no processo de luto. Então, é muito importante que nós entendamos isso, porque toda vez que a gente fala de luto, as pessoas só entendem luto como morte, morte de alguém. Então, gente, é muito importante. Se vocês esquecerem absolutamente tudo que eu falar aqui hoje, e só lembrarem disso, já tá bom. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Que perda? Qualquer perda. Qualquer perda. A intensidade, a maneira como você vai elaborar esse luto está 100% relacionada ao tipo de relação que você tinha com o objeto perdido. Objeto em ciências, a gente sabe que pode ser pessoa também. Então, como é que era a sua relação com o seu animalzinho? Então, a perda vai ser mais significativa ou menos significativa. Como é que era a sua relação com aquele trabalho que você ficou desempregada? Há quanto tempo você estava naquele trabalho? Então, o seu luto, a intensidade do seu luto, a maneira como você vai vivenciá-lo e elaborá-lo está relacionada a esse significado, a esse modelo de relação, né? Então, o que é importante a gente lembrar? Nós somos espíritas, e nós trabalhamos sob a égide de conceitos cristãos. Então, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, tem uma frase que eu gosto muito. É uma frase atribuída a Emmanuel que eu não consegui localizar, mas não importa. A essência da frase é maravilhosa. E essa frase diz assim: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, o que significa isso? Que você deve desenvolver uma empatia ao lidar com alguém que esteja passando por uma perda. Você tomar cuidado, como que você fala com alguém que está vivendo, que está num processo de luto. Você tomar cuidado com o tipo de fala, o tipo de postura, o tipo de comportamento, o que você vai dizer para essa pessoa, não é? Então, nós entendemos que a partir do momento que você entra no processo de luto, você vai ter aí em torno de 1 ano para elaborar. Então, do ponto de vista teórico, alô, alô, você que está aí, presta atenção. Do ponto de vista teórico, porque o luto é seu. Então, muita calma nessa hora. Quando você diz para a pessoa assim, escuta, sua mãe morreu, já tem 2 anos e você ainda está assim. Então, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Talvez, o que está por trás dessa frase? Talvez você vai ter que perder sua mãe para você avaliar o que o outro está sentindo. E aí eu diria para você, não espere você viver uma perda para respeitar e acolher alguém que esteja enlutado. Eu me lembro, certa vez, antes da pandemia, eu fui dar uma entrevista para uma pessoa de um programa. E aí a pessoa disse assim, olha, que maravilha, que bom saber tudo isso, que bom todos esses conceitos que a senhora trouxe hoje, graças a Deus que eu não estou precisando. Olha que interessante, né, gente? 2 dias depois, a mãe dessa pessoa teve um infarto e desencarnou.
E essa pessoa me ligou, me dizendo assim, olha que coisa interessante. Eu chamei você no meu programa para ajudar os outros. Mal sabia eu que quem estava sendo ajudado e preparado para o que estava por vir era eu mesmo. Então, gente, nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a um segundo, né? Tem até uma música do Herbert Viana que diz assim, há um segundo tudo estava em paz, né? Cuide bem do seu amor, seja quem for, não é assim? Não vou cantar não, tá, André? Fica tranquila. Fica tranquila. Quer perguntar alguma coisa? Fala. Minha cabeça está fervilhando com essa sua fala. Você vê o quão é importante, gente, começarmos com o conceito, porque fatalmente todo mundo pensa que luto é só porque perdi o ente querido, é luto. Se esquecendo ou não sabendo que qualquer perda é um processo de luto. Então, aí a gente vê, doutora, o quão é importante esse momento, porque com a pandemia, são diversos lutos. A senhora enumerou vários. A própria vida que se tinha, mudou a forma de trabalhar quem trabalhava, perdeu o emprego quem trabalhava, às vezes muitas famílias se desfizeram, aí tiveram os desencarnes em família. Então, assim, são diversos lutos de uma maneira muito abrupta, né? Olha aqui quem quer participar da live também, olha. É o Palmito. Muito bem, André. Outra coisa importante, né? Nós que somos espíritas, nós temos um entendimento maravilhoso. Então, antes da conversa ficar melhor, que nem começou a conversa, deixa eu falar o seguinte: a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela nos aparelha para que nós possamos lidar com o luto sem desespero. Porém, alô, alô, você que está aí, ouve direitinho e registra isso. A doutrina não nos imuniza. Você está na Terra, você está na dimensão humana e vai doer. E você vai vivenciar as fases do luto. Então, muita calma nessa hora, porque tem gente que fala assim, ai, morreu não sei quem da minha família, ai, eu perdi o emprego, ai, eu estou passando poucas e boas, mas eu sou espírita. E daí? E daí? Entendeu? Ou então você vai virar para a pessoa e falar assim, escuta, como é que você está desse jeito, menina? Você é espírita, entendeu? Oi. Aproveita, Deus, e nos fala, já que tu disseste que tem fases, é isso? O luto tem fases? Então, exatamente. Diga para nós o que seriam essas fases. Exatamente. Nós vamos entrar na fase, nas várias fases, né? A primeira é a da barganha. Quando você percebe que o bicho vai pegar em qualquer situação de luto, vamos focar na morte para não ficar muito, não amplo, mas tudo que eu falar está valendo para qualquer perda, beleza? Então, vamos focar na morte. Você percebe que vai desencarnar, então você entra no processo de barganha. Você começa a barganhar com a divindade, independente de religião. Se eu não morrer, eu paro de fumar. Se eu não morrer, eu paro de comer chocolate. Se eu não morrer, eu vou abrir um orfanato, não é? Ou então, se você está cuidando de alguém, né? A sua mãe, o seu pai, o seu filho. Se o meu filho não morrer, eu vou fazer isso. Se minha mãe não morrer, eu vou fazer aquilo. Se meu pai não morrer, eu vou fazer as pazes com meu irmão. E por aí vai, né? Então, a gente entra nessa fase que a gente chama de barganha. É muito importante a gente lembrar que fases não é uma coisa estanque e também não é necessariamente uma sequência.
Você pode viver as várias fases no mesmo dia. Você pode acordar barganhando e terminar o dia aceitando, não é? Então, são sentimentos que vão povoando a sua mente, visitando o seu psiquismo, não é? Então, a barganha, depois a fase da surpresa. A fase da surpresa não tem a ver com o tipo de morte, né? Porque tem gente que fala assim, você vai ficar surpresa porque você não estava esperando. Não, não tem a ver com o tipo de morte. A fase da surpresa, ela tem a ver principalmente com o nosso sentimento de impotência diante da parte irreversível do que aconteceu. Por exemplo, alguém desencarna e você fala assim, gente, como que pode? A pessoa estava aqui ontem, eu falei com ela, eu conversei com ela, eu estava com ela, como que pode? Onde que ela está? Né? A fase da surpresa tem a ver, independente de tempo, você se pega esperando a pessoa. A mãe que fica esperando o filho voltar da escola, aí ela se toca. Meu Deus, mas ele não vai voltar. A esposa, né, a viúva que fica esperando o marido chegar do trabalho. Meu Deus, mas ele não vai chegar. Então, essa é a fase da surpresa. Cada vez que você se dá conta de que a pessoa não está ali. Não é? Eu atendo pessoas vivendo lutos diversos, né? Então, uma das constatações mais comuns é a questão de ligar, né? Sabe aquela pessoa que você liga todo dia? Fala, eu falo com minha mãe todo dia. E aí sua mãe desencarna. E aí você vira para mim e fala assim, Deusa, já vai fazer 1 ano e todo dia eu vou para o telefone. Aí eu lembro que minha mãe não está mais, entende? Então, essa é a fase que a gente chama de surpresa. Depois vem a fase da revolta. Revolta, gente, não significa que você vai sair no meio da rua gritando, não é isso, xingando, não. Revolta são aqueles sentimentos de questionamento, não é? Por que comigo? Por que agora? Eu sou uma pessoa tão do bem, eu sou tão legal, eu vou no centro, eu ajudo tanta gente. Por que não foi com aquela pessoa que está fazendo tanta coisa errada? Por que não foi com aquele político? Sei lá. A gente vai passar isso na cabeça da gente. Essa é a fase da revolta. Nessa fase é muito importante que você coloque para fora, que você extravase. Eu vou falar isso depois, quando eu for falar dos tipos de luto, que são muito importantes, até porque a pandemia nos trouxe aí um tipo de luto que está muito presente, né? Então, mais tarde eu vou falar disso. A fase da revolta não tem a ver com religião, gente. Tem gente que fala assim, mas eu estou com raiva, eu estou sentindo raiva de Deus, eu estou sentindo... Mas eu não posso. Você está na dimensão humana. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. O homem no mundo. Então, o homem no mundo chora, fica alegre, fica triste, fica ansioso, fica tudo, porque ele está na dimensão humana. Então, tudo que é peculiar dessa dimensão, você vai vivenciar. E se você não elaborar, você vai ficar doentinho. Então, barganha, surpresa, revolta, depressão. A fase da depressão. Olha só, gente, quem está de luto não está doente. Precisa vivenciar o luto. Então, a depressão é uma depressão pontual devido à perda. Tem gente que já vai para o médico já tem que dar um remédio. Não é para dar remédio. Ninguém que está enlutado está doente. Se você não elaborar de uma forma salutar, você pode vir a adoecer.
mas na hora que você está ali vivenciando o processo, você não está doente. Então, vamos ficar atentos para isso, porque é muito comum. A pessoa teve uma perda e aí o médico já vai tacar antidepressivo, já vai tacar, entende? Não. Se você quiser fazer um tratamento paralelo, homeopatia é ótimo, porque a homeopatia vai trabalhar de dentro para fora. Maravilha, ok? Mas cuidado com essa medicalização do processo de luto, porque você não está doente. E você precisa chorar, e você precisa pôr para fora, e você precisa falar, entende? Então, fase da depressão. A frase que eu adoto e que eu sugiro para você que está lidando com alguém que está enlutado é a frase: estou aqui. É isso que alguém que está no luto precisa. A sua presença, a sua parceria, sem julgamentos. Ok? Depressão. E a última frase, a fase é a fase da aceitação. Aceitar não tem a ver com achar bom, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, eu não vou aceitar, é nunca. Não. Aceitar tem a ver com você entender o que você pode mudar, que você não pode mudar, e transitar aqui entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Você, não Chico Xavier. Você, não a Madre Teresa, tá? É você. Como é que você consegue, diante dessa perda, diante dessa circunstância, meu Deus, mas eu queria que meu pai tivesse aqui. Aí você pensa, nossa, mas ele estava com muita dor, ele estava sofrendo muito. Então foi melhor assim. Opa! Aí você está indo para o caminho do meio. Aqui eu posso mudar, aqui eu não posso mudar, e aí eu venho para cá e vou caminhando. São essas as fases e o conceito de luto, Andréia. Algo mais dentro dessa... É muita informação que a gente acha que, poxa, vamos marcar mais, viu? Porque o tempo é pouco para tanta informação. Mas eu queria voltar a um ponto, dona Deusa. Normalmente a gente escuta assim, não, um luto, 6 meses, tá bom, passado disso já tá, tem que procurar ajuda e tal. E a senhora falou na sua primeira fala da questão que às vezes a pessoa está com 2 anos e ainda está sentindo. E aí eu lhe pergunto, existe um período ideal para o luto, de maneira geral, né? Ou assim, para a pessoa poder se aperceber que não, eu realmente não tá fácil e tal, eu estou demorando, eu tenho que procurar ajuda para ela poder elaborar isso sozinha, ou não existe, depende. Olha, cada caso é um caso, mas elaborar com ajuda psicoterápica é o ideal. Buscar uma psicoterapia, se for de abordagem transpessoal, ótimo. Se for espírita, melhor ainda, porque o profissional ele vai ter essa visão mais dilatada que vai facilitar essa compreensão do processo. Entendi. Então, vai de casa a casa. Então, essa história de dizer, não, com 6 meses tu já tem que ter, tá, e seguir adiante, não é bem assim. Não a é. Gente tem Cada caso é um caso. Certo, porque existe vários... Eu mesma, inclusive, essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que estava vivenciando um luto bem, né, assim, há bastante tempo. Eu disse, olha, isso está te segurando, tu procura uma ajuda, porque já era para você estar, digamos assim, melhor diante de tantos anos que esse fato que parece, até comparei ela assim, sabe aqueles filmes que a gente vê a pessoa presa naquela bola de ferro, né, com a corrente, tu tá parecendo isso, presa àquele passado e não tá conseguindo seguir. Procure uma ajuda, você precisa realmente de uma ajuda,
Mas aí eu, dentro da minha ignorância, achei que o tempo, o meu balizar foi o fator tempo. E a senhora está trazendo a informação que não é tempo, e sim a questão da pessoa passar por essas fases, ela digerir tudo isso, né? Sim. E o tempo que a gente considera de 1 ano é sempre teórico. Claro que, dentro desse período, a pessoa buscar um suporte espiritual, né? E as pessoas das religiões, seja ela qual for, precisa ter uma abertura para acolher, porque muitas vezes o tipo de acolhimento que a pessoa recebe pode até piorar a maneira como ela está lidando, né? Porque dependendo da concepção religiosa, a pessoa é cobrada de estar melhor, né? E aí aquela pressão gera nela um adoecimento. Então, por isso que eu digo que a frase ideal é: estou aqui. Até mesmo nós espíritos, né, dona Deusa? Porque a pessoa pode dizer, se você é espírita, não sabe que não existe a morte, para lá, e querer que a pessoa já esteja 100%, né? Exatamente. Todos nós... não entendimento. Você sabe, André, é legal, eu gosto de dar um exemplo, aliás, de fazer um paralelismo. Olha só, vamos supor que você não almoçou ainda. Uhum. Aí eu falo para você assim, você fala para mim, eu estou com tanta fome. Aí eu falo para você, olha, aguenta aí firme, que daqui a 1 hora você vai almoçar. Beleza. Com essa informação, você fica mais tranquila, porque você sabe, cada vez que seu organismo sinalizar que você está com fome, você pensa, daqui 1 hora, eba, tá chegando, né? Aí eu te pergunto, com essa informação, passa a fome? É lógico que não. Lógico que não. Então, talvez até acelere os sinais, né? Porque a pessoa fica, não, daqui a pouco, aí vai conferir no tempo. A doutrina espírita, ela nos aparelha para que nós, cada vez que a gente perceba a dor, sinta, a gente se console. A vida não cessa. O meu filho, a minha mãe, o meu pai, eles não morreram. Eles combinaram de vir para cá, ficar um tempo e voltaram. E eu não terminou ainda o meu tempo. Então, eu vou dar conta aqui das minhas questões e, se Deus quiser, um dia nós vamos nos reencontrar, não é? Então, é isso. Mas isso não invalida o que você está sentindo, a saudade, a falta que a pessoa faz. Então, você vai ter que ter esse período para você elaborar. Ótimo, ótimo. Vamos a um breve intervalo? Dá um tempinho, ouvir uma música, já que a gente volta para continuar esse bate-papo com a Deusa Samu. Agora sim,
A fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Quando trabalha a caridade, a fé no homem, a fé no amanhã, enchendo de esperança os corações adormecidos de lamentações. Ei, 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 ei. Estamos de volta na nossa roda de conversa, onde eu e a doutora Deus estamos conversando sobre o luto e o legado da pandemia. Bem, Deusa, tudo que a gente falou, as suas informações que a senhora trouxe no primeiro bloco, foi para justamente agora a gente falar da pandemia, que trouxe um quê a mais, né? Justamente dessa ruptura, assim, sem preparação, né? Então, eu lhe pergunto, ainda mais que a gente está focando muito mais na questão da morte, porque como a senhora bem explicou, que luta é qualquer perda. Mas como é a que mais, vamos dizer assim, que dói, toda dor é doída, né? Mas vamos dizer assim, que essa dor da perda do ente querido, que aí eu vou trazer justamente isso. As famílias que perderam entes pela Covid não puderam nem ter o velório, né? Até aquele momento, né? Que para começar a elaborar, às vezes foi de qualquer jeito, nem viu. Então, assim, podemos dizer que a pandemia trouxe essa ampliar de dor, né? E eu lhe pergunto, esses conceitos continuam para esse período pós-Covid, né? Nesse período que ainda estamos de pandemia, o que isso ainda agravou aquilo que já era difícil? Exatamente. Olha só, eu vou falar de 4 tipos de luto. E à medida que eu for falando, a gente já vai identificando como nós todos vivenciamos esses 4 tipos durante a pandemia. Fique à vontade, doutora. Então, o primeiro tipo seria o luto antecipado. O que é luto antecipado? É você sofrer por algo que pode acontecer, mas não aconteceu. Então, você começa a elaborar já um sofrimento sem que a coisa tenha acontecido. Durante a pandemia, o medo da gente desencarnar, o medo de um ente querido desencarnar, o medo de pegar o vírus, tudo isso gerou na gente um luto antecipado. Então, a gente ficava sofrendo de pensar que a gente podia pegar. A gente sofria de pensar que alguém da família da gente podia pegar. Se alguém pegava, a gente sofria de pensar que a pessoa podia morrer. Então, todos nós, com a pandemia, vivenciamos o luto antecipado. Toda vez que alguém está vivendo um luto antecipado, a frase que a gente tem que adotar é: o que temos para hoje? Então, em relação ao vírus, o que temos para hoje? Ai, meu Deus, eu estou com medo de pegar, eu estou com medo de fazer a forma grave, eu estou com medo de morrer. Ok. Então, nada disso aconteceu. O que temos para hoje?
que temos para hoje, você aí saudável. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar máscara, eu posso não aglomerar, eu posso me informar, eu posso orar, porque quando eu oro, quando eu fortaleço a minha conexão com Deus, eu fortaleço também o meu campo vibratório, e aí eu não estou na sintonia do adoecimento, né? Então, isso é o que eu posso fazer. Então, o que temos para hoje? Ao invés de eu entrar na paranoia do medo, eu assumo o protagonismo do meu próprio cuidado e de como eu posso lidar com esse desafio, né? Eu costumo dizer, segura na mão de Deus e vai. Então, segurar na mão de Deus não é esperar Deus fazer tudo, é fazer a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, luto antecipado. Coloca aí a frase na sua geladeira. O que temos para hoje? Entendeu? O que temos para hoje? E esse luto antecipado vale para tudo. Então, a pessoa fala assim, ai, meu Deus, está mandando embora o pessoal lá na minha empresa. Ixi, eu já estou aqui pensando que eu também vou ser mandado embora. Já entrei em luto antecipado. O que temos para hoje? Você está aí, ninguém te mandou embora. Está trabalhando. Então, vem para cá. Vive o que você está inserida, a realidade que você está inserida agora. Na pandemia, foi muito comum, no auge da pandemia, porque quando a gente fala na pandemia, parece que já acabou, não acabou, né? Então, assim, no auge, a gente viveu muito essa situação do luto antecipado, né? O segundo tipo de luto é o luto negado. O luto negado é você que foi criada para ser forte, sabe? Aquela pessoa que fala assim, comigo não é qualquer coisa que vai me derrubar, eu sou uma pessoa forte, eu estou aqui, eu estou dando conta, entendeu? Então, geralmente, esse tipo de pessoa tende a negar. E aí, o que é importante a gente entender? Que a gente não é forte, que a gente não é fraco, a gente é uma pessoa. E toda pessoa tem dia que está mais forte, tem dia que está mais frágil. Então, quando você está na negação, qual que é a frase? É você viver a verdade de cada dia. Fulano, como que você está hoje? Olha, hoje eu não estou bem. Hoje eu só estou querendo chorar. Hoje eu estou sentindo um pouco de culpa. Por que culpa, gente? Independente de tudo que você fez na situação, sempre você vai ficar com questões do tipo, e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito assado? E se eu não tivesse ido não sei aonde? E se eu não tivesse... É isso. Tá tudo certo. Você vai vivenciar isso e você vai se perguntar qual que é a verdade de hoje. Negar significa você se candidatar a adoecimento. Todo luto negado vai se tornar doença a médio e longo prazo. Que tipo de doença? Por exemplo, síndrome do pânico. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado. Por exemplo, síndrome do intestino irritável. É muito comum. Síndrome do intestino irritado é uma diarreia com sintomas clínicos que não justificam, não é? Então, o que é diarreia do ponto de vista metafísico? Na metafísica da saúde, a diarreia significa desapego súbito, sem elaborar. Então, no luto negado, você se desapegou subitamente, mas não elaborou. Então, você vai fazer diarreia, né? A próxima vez que você tiver diarreia, você que está aí assistindo
o programa, pensa nisso. Nós somos um espírito em um corpo. O corpo é a vitrine do nosso espírito. Então, todos os processos de adoecimentos são psicossomáticos. O corpo é soma, psico é mente. Então, o jeito que você está processando o luto, negando, você está mandando sinais para o seu corpo e você vai precisar elaborar isso. Então, a pessoa fala, como é que você está? E você fala, ai, gente, olha, foi muito difícil, mas eu estou bem. Mentira, você não está bem. Você está dando uma de forte, entende? Então, ao você fazer isso, você está produzindo uma química que você vai precisar elaborar. E aí você faz a diarreia. Então, luto negado, lembra disso. Você não é forte nem é fraco, você é uma pessoa. Então, qual é a verdade do dia? Não negue. Viva essa verdade para que você construa um luto saudável. O terceiro tipo de luto, que é o luto mais presente na pandemia, e aí eu estou respondendo já a questão que a Andréa nos trouxe, é o luto prolongado ou o luto complicado. O que é luto prolongado ou luto complicado? É todo luto que, por alguma razão, você precisou pular etapas, né? Nas pessoas, no caso das pessoas que desencarnaram vítimas da Covid-19, os entes queridos não puderam vivenciar o velório. O velório é uma parte muito significativa do processo de elaboração do luto. Então, ao você pular essa etapa, olha só, o velório é o momento da concretização do ocorrido. Todas as vezes que você pensar, gente, cadê fulano? Fulano desencarnou, eu estava no velório, eu vi o corpo, entende? Ao você pular essa etapa, você se candidata a sofrer, a desenvolver paranoias. E como seriam essas paranoias? Seriam mais ou menos assim. Você pensa assim, nossa, fulano morreu. Gente, mas eu não vi o corpo. Eu só vi o caixão. Quem garante que o corpo dele estava ali? Ué, então se eu não vi o corpo, se eu só vi o caixão, e se eu não sei se era o corpo dele, pode ser que ele não morreu. Então, eu vou lá para a porta do hospital agora. Então, eu enfio na minha cabeça que, de repente, se eu for lá para a porta do hospital, a qualquer momento a pessoa vai aparecer. E olha só, aconteceu isso durante o auge da pandemia, aconteceu muito isso. E olha só, como é que você lida com alguém que desenvolve paranoia? Cuidado, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, nunca diga para a pessoa assim, ai, você tá louca? Claro que era ele, menina. Como que você vai lá para a porta do hospital? Ele não vai sair. Não faça isso. Fale para a pessoa, olha, estou aqui, estou com você. Se você realmente quiser ir lá para a porta do hospital, eu vou com você. Porque a pessoa não vai, gente. Ela entra naquele ciclo e aí ela vai se dando conta que não faz sentido. Mas ela precisa elaborar. Então, ela passa por este entendimento. Olha, eu vou agora desenterrar. Vamos agora comigo lá no cemitério. Você não vai dizer para ela assim, você está louca, você vai desenterrar. Não, você diz para ela, ok, eu vou com você lá.
Vamos lá. Ela não vai desenterrar, mas ela precisa lidar com com aquela situação de irreversibilidade. Ela precisa constatar ao vivo e a cores para ela poder se dar conta e voltar atrás. André, a gente ainda tem tempo, porque tem mais um tipinho de luto que eu queria falar, pode? Fique à vontade. Então, nós temos o luto não reconhecido, independente da pandemia, tá, gente? Eu estou trazendo, junto com a questão da pandemia, mas o luto não reconhecido, qual que é? O luto não reconhecido, por exemplo, uma pessoa que teve um aborto. Aí você vai e vira para a pessoa e fala assim, mas você tinha outros filhos. Então, aquele seu luto não vai ser reconhecido. É como se você dissesse para a pessoa assim, olha, pode parar, né? Você tem outros filhos, então vamos que vamos, chega, entendeu? Então, é um luto que você não tem espaço para elaborar. Durante a pandemia, infelizmente, nós tivemos muitos casos de lutos não reconhecidos. Sabe em quais circunstâncias? Os nossos irmãos prisioneiros que desencarnaram por Covid. As mães desses prisioneiros tiveram seus lutos não reconhecidos. Elas não tiveram espaço para vivenciar esse luto. Sempre que eu falo disso, eu me emociono. Porque elas foram mães esquecidas, não é? O seu filho era um criminoso. Então, assim, tudo bem, entende? Infelizmente, nós vivenciamos isso. E é muito sofrimento, porque são nossos irmãos. São nossos irmãos que se afastaram da lei, mas todos nós estamos sob a égide da lei de amor e o nosso objetivo é a perfeição. Então, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Essas nossas irmãs, com seus filhos presidiários, elas são pessoas, elas são nossas irmãs, e eles, os presidiários, são nossos irmãos. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e apostarmos numa postura mais cristã. Deusa, é muita dor, né? É muita dor. E aí, eu já vou logo adiantando que a gente vai passar do tempo, gente, porque a gente não pode perder a oportunidade de ter uma deusa da vida aqui, nos trazendo tanta informação pertinente. E contando com a sua compreensão, doutora, para a gente poder trabalhar. Como eu vinha falando, é muita dor. E aí, o que a gente pode dizer, e a senhora já elabora, tanta questão, isso tudo, qual o legado que isso tudo está querendo nos trazer, abrir os nossos olhos para essa realidade. Então, o que isso tudo está querendo dizer e o que a doutrina pode nos ajudar a digerir isso tudo, né? A poder, de fato, passar por todas essas fases e seguir, porque é muita dor. O que a gente aprende, né, com a doutrina é justamente que nós somos espíritos imortais, temporariamente na carne, que nós viemos para cá e combinamos de ficar um determinado período, que há tempo para tudo sob o sol, não é assim? Então, nós estamos num tempo de colheita. Plantamos, estamos colhendo. E há tempo de reencarnar e há tempo de desencarnar. A vida não cessa, não é? Então, a gente aprende com a doutrina que desencarnar não é morrer, é mudar de estado de consciência.
e nós aprendemos que nós temos aí um aprendizado nessas circunstâncias. A pandemia, ela nos trouxe grandes aprendizados, né? Ela nos oportunizou. Você veja que eu, antes da pandemia, eu dava palestras pelo Brasil e as pessoas perguntavam: por que que você não atende online? E eu falava assim: ah, não, online não dá certo. Há 2 anos e meio eu estou atendendo online. As palestras, quantas palestras feitas online? Quantas pessoas nós estamos alcançando hoje aqui com esse programa, não é? Online. Então, as pessoas falam que a internet é uma ferramenta do cão, do diabo, né? A doutrina nos ensina que o diabo não existe, que o único mal a temer, segundo André Luiz, no livro Sinal Verde, é aquele que ainda resta dentro de nós. Diabo significa adversário. Então, qual que é o adversário? É aquilo que está dentro de nós, são as nossas crenças que nos deixam presos a questões menores e que nos impedem de evoluir mais rápido, né? Então, lidar com tudo isso, com todas essas perdas e aprender e caminhar, #partiu perfeição, não é isso? Se acolher, compreender a dor do outro, se oferecer espaço para que o outro vivencie a sua dor. Lembrar da criança, né? As pessoas perguntam, mas e as crianças? Gente, não existe criança. Na doutrina espírita nós aprendemos, capítulo 7 do Livro dos Espíritos, segunda parte, Prelúdio do Retorno, perguntas 330 a 344, não existe criança, são espíritos que retornam em corpos aparentemente frágeis, para que nós possamos oferecer-lhes diretrizes, direção, não é? Então, não mentir para as crianças, pelo amor de Deus, ninguém vira estrelinha, pelo amor de Deus. Então, vamos falar a verdade de um jeito simples, de um jeito que esse espírito que está a criança possa também elaborar. Essa semana, eu atendi uma pessoa e ela me disse assim: a avó do meu filho faleceu, mas ele nem fala no assunto, então eu vou deixar. Gente, pelo amor de Deus, né? Essa criança não vai ficar criança para sempre. Chame a criança, explique para a criança que o corpo da vovó foi enterrado, a vovó veio para cá e combinou que ficaria um tempo. O corpo dela foi enterrado, mas ela, espírito, nunca acaba. Então ela foi para o plano espiritual. E no plano espiritual ela vai usar um corpo que você não vai poder ver, mas ela está lá, ela não morreu. E você pode sonhar com ela, entende? Você pode falar com a fotografia dela e mandar amor para ela. Ela está recebendo seu amor. Ela pode vir no seu sonho. Então, não subestime a capacidade da criança de desenvolver esse entendimento, porque a criança de 0 a 10, ela ainda não tem o raciocínio lógico, ela não abstrai, mas na hora que ela começar a desenvolver o raciocínio lógico, ela vai se distanciar de você, porque você mentiu para ela, porque você subestimou a capacidade de entendimento dela. Então, gente, vamos lembrar disso. Não existe criança. A gente precisa conversar, a gente precisa explicar para você ter esse espírito cada dia mais próximo de você. Tudo que acontecer na vidinha dele, ele vai querer saber, ele vai perguntar para você, porque ele confia em você, entende? Ninguém vira estrelinha, pelo amor de Deus,
Ninguém foi viajar e não volta nunca mais? Como assim? Então, vamos melhorar essa nossa abordagem, esse nosso entendimento, para que a gente colabore realmente para o mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração não vai cair na nossa cabeça. O mundo de regeneração é uma construção diária. Deusa, essa última fala foi justamente o pensamento da minha última pergunta. Se a questão do luto é igual em todos os públicos, criança, o adulto, homem, mulher, idoso, se inclusive, mais ou menos a tua fala, às vezes se dopa alguém para ela, né, sei lá, ela está alterada, aí se dá uma medicação, aí ela fica lá letárgica no velório, se isso é adequado ou então depende, enfim, é nesse questionamento que eu quero te perguntar, como a gente tem que proceder com esses públicos, né, você já explicou com relação à criança, mas e o idoso também, e quando a pessoa está bem alterada, aí você não dopou, ela está lá letárgica, mas ela não está vivendo aquilo, né, ela está ali, mas não está ali, e ela me pergunta, como é que a gente lida? Não existe idoso, não existe criança. Existe espírito num corpo infantil, num corpo idoso. Então, a maneira como a gente vai colocar faz toda a diferença para que a reação da pessoa seja o mais adequada possível. Entendeu? Então, você vai buscar uma maneira de colocar, mas sempre falando a verdade. Porque quando você não fala, você só está adiando. Quanto mais você adiar, mais você vai afastar aquela pessoa de você. Né? Então, o ideal é que você não subestime a capacidade da pessoa. Recentemente, uma amiga me ligou e falou, Deusa, o pai dela bastante idoso e a mãe também. A mãe acamada. E ela disse assim, Deus, o meu pai, ele não estava bem e ele decidiu ir no pronto-socorro. E aí eu fiquei com minha mãe. Acontece que o meu pai veio a desencarnar. Ele estava com com problema de pressão, e lá no hospital ele acabou desencarnando. E agora eu estou aqui, eu não sei como que eu vou contar para minha mãe. Você acha que eu devo esconder? Ela sabe que ele saiu. Você acha que eu devo esconder? Eu falei para ela, você deve falar a verdade, porque se você não falar, você só vai estar adiando. Uma hora dessa você vai ter que falar. Então ela me agradeceu muito, porque eu dei mais ou menos as coordenadas para como que ela deveria falar, né? E ela disse que ela se surpreendeu, porque ela disse que a mãe dela pegou no braço dela, virou para ela e disse assim, minha filha, abra o guarda-roupa, pegue o meu melhor vestido, me ajude a me vestir, e eu vou me despedir do seu pai. Depois a gente vê o resto. Olha que interessante. Então, ela achando que iria até matar a mãe falando a verdade, ela se surpreendeu completamente, não é? Então, é muito importante. Se você não souber como se colocar, busque alguém que ajude você a fazer, mas não minta. Tá certo. Com isso, vamos a mais um breve intervalo. Vamos de música e já que a gente volta. Quem é? Quem é? A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. Não vou deixar, não vou abrir. Vai tristeza, vai pra bem longe daqui. Não vou abrir, não vou deixar. Vai tristeza, vai bater no outro lugar. Quem é?
quê? A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chegar pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. Não vou deixar, não vou abrir. Vai tristeza, vai pra bem longe daqui. Não vou abrir, não vou deixar. Vai tristeza, vai bater no outro lugar. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chegar pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chegar pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. Voltamos mais uma vez com o tempo já estourado, mas com o coração muito satisfeito de ter tido esse momento com Deusa, falando de assunto tão importante que é a nossa realidade. E aí, minha querida, eu gostaria de pedir que você falasse as suas considerações finais do tema, que você achasse importante para deixar de mensagem para o nosso público, e já em seguida emendasse falando da sua casa espírita, o trabalho de vocês aí em São Paulo. Muito bom, eu quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade, me colocar à disposição para uma próxima conversa. Eu gostei. Dizer para você que eu não falo só de luto, eu falo de outros assuntos relacionados à doutrina, gosto muito do assunto família, infância, adolescência, nós podemos combinar. Eu quero relembrar para cada um de vocês que estão aí nos assistindo o conceito de luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Quero lembrar também para você que quando você estiver acolhendo alguém que está vivendo uma perda, qualquer perda, lembre da frase: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. E eu elegi uma frase que eu empresto para você e não cobro royalty. A frase é: estou aqui. Diga isso para a pessoa, porque ela precisa de uma parceria incondicional, que não a julgue. Se você não sabe o que dizer, diga: estou aqui. Ela saber que pode contar com você e que você não vai pressioná-la a elaborar esse luto mais rápido do que ela consegue. Você respeitar o tempo dela é tudo de bom. Eu quero lembrar para você que o luto não tem um tempo certo, porque cada caso é um caso. Quero lembrar para você que a doutrina é maravilhosa, a doutrina dos espíritos é a doutrina das respostas, porém, ela não nos imuniza de sentir. Então, viva seu luto, viva as fases do seu luto, para que você não venha a adoecer. Quero me colocar à disposição. O meu e-mail é Deusa Samu, Deusa feminino de Deus, Samu igual ambulância, SAMU, deusasamu@gmail.com. Se você tiver alguma pergunta relacionada a luto, alguma questão que você gostaria de ser esclarecida, me mande. Eu sou trabalhadora,
da Seara Bendita, um centro espírita que fica em São Paulo, na região do Campo Belo. Nós temos ali hoje 7.000 alunos matriculados nos cursos da casa. É uma casa muito grande, onde nós trabalhamos já há 30 anos. Apesar de só ter 30, vocês perceberam. Então, eu nasci já trabalhando, entendeu? Estamos lá na Seara Bendita, trabalhamos nos cursos da casa, trabalhamos com os pais, orientando os pais, e trabalhamos fazendo palestras. Sou também comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, que são da Fundação Espírita André Luiz, FEAL, em São Paulo. Estou às ordens. Tem um livro, caso vocês queiram adquirir, também via e-mail, deusasamu@gmail.com. O meu livro se chama Indo Além do Luto. Então, nesse livro, você pode entrar em contato aí com os conceitos que eu tratei aqui hoje e com alguns casos sobre luto. Minha querida deusa, eu sou toda gratidão, o Grupo Divulgar é toda gratidão por esse momento, por esses esclarecimentos, e ainda bem que a senhora se colocou à disposição, porque a gente vai atrás mesmo, porque a necessidade é muita. E um dos legados da pandemia foi justamente essa oportunidade que estava aí e ninguém dá valor. Como a senhora mesmo disse, perguntava por que a senhora não consultava online, e a senhora não. E realmente a gente não via essa serventia, né? E agora, com essa situação, a gente viu o quão é importante. A gente tem retorno de até Extra Brasil, que o programa chega e ajuda as pessoas. A gente não tem noção do quão a gente pode ajudar, né? Em momentos como esse, onde 2 ou mais pessoas se ligam pela internet, produzem um trabalho que, às vezes, que antes, né, da pandemia parecia ser impossível, porque na nossa mente era apenas presencial, então já pensou pegar a Dona Deusa, trazer para cá, toda aquela situação que é. Mas olha só, essa possibilidade também a gente não vai descartar, entendeu? Não, agora só veio vai acrescentar. Né? Essa pandemia vai acabar, me aguarde que eu vou aí e a gente vai pregar nos Lençóis Maranhenses. A senhora tem que vir para conhecer o paraíso que é os Lençóis Maranhenses. Vou mesmo. Então, e vou comer umas tapiocas aí. A gente vê que, só vê geralmente o lado ruim, né? Poxa, fechou-se as portas, mas se abriu uma outra grande de possibilidade de trabalho e a gente vê o alcance tão grande que é. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, por mais que traga uma situação de dor, mas ele também traz o lenitivo. Então, que a gente tenha esse olhar e aproveite todas as oportunidades de reflexão e de auxílio. Então, Deus, eu só toda gratidão pelo momento de hoje. Fica o convite para o próximo. Vamos elaborar, porque os seus assuntos de interesse são extremamente importantes para todos nós. E a você, querido ouvinte, querido internauta, que nos acompanha, também somos toda gratidão por estar sempre conosco. O programa está acabando, mas você já sabe que a Web Rádio é 24 horas no ar, todos os dias da semana, com programação integralmente espírita. E esses programas que são elaborados em vídeo, como esse, estão à disposição no YouTube para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, nos ajudar a levar essa mensagem tão importante, tão necessária, aonde se fizer necessário. Então, paz e alegria a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não